Você separa o lixo na sua casa? Hashtag sim, hashtag não. Parece uma pergunta assim tão boba e parece que a resposta é hashtag sim para tudo, mas alguns municípios, aí é uma percepção minha, tá bom? Ainda estão falhando com relação à questão da coleta seletiva, né? Da separação do lixo, do que é orgânico e do que não é orgânico e pode ser reaproveitado. Mas o bacana é você pensar aí na sua casa, você faz a sua parte, porque a gente precisa começar, cada um de nós, tá bom? Se sim, manda uma fotinho do seu lixo limpo pra gente. Quem já pediu pra você tirar foto do lixo? Só falando nisso mesmo, né? É verdade. Onde que fica? Fica na área de serviço, fica perto da pia, a gente quer saber onde você guarda esse lixo limpo, tá bom? Manda fotinho, vamos incentivar um ao outro, tá bom? Mandando perguntinha com hashtag falando nisso, a sua fotinho também, tem um par de convites do Cinemark pra você. Pode mandar comentário, é muito legal ter esse contato com vocês. Porque começou domingo, dia 1º de junho, e vai até quinta-feira agora, a Semana do Meio Ambiente. Uma iniciativa realmente que visa incluir toda a sociedade, eu e você, na discussão de pautas que tratem da preservação do patrimônio natural do nosso país e do mundo. Então, gente, além de empresas, indústrias que precisam seguir regras, né, de conservação do meio ambiente, nós também precisamos ter ações colaborativas no nosso dia a dia. Uma delas está ali na pergunta da enquete, né? Então, aqui no estúdio, a gente recebe o Fabiano Porto, que é mestre de biodiversidade e sustentabilidade, para nos dar várias dicas. Então, vai ser um programa muito bacana. Seja bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês. O Fabiano, que já é referência pra gente aqui na Band, porque ele é colunista do bandvale.com nesse assunto. Vou até mostrar para vocês, não sei se vocês sabem, gente, mas a coluna dele, vou até colocar aqui, ó, bandvale.com. Esse aqui é o nosso portal de notícias. Você descendo lá, passando por todas as notícias, ficando bem informado, tem aqui, ó, colunistas. Tem eu, tem o Nicoline e também o Fabiano. E aqui, gente, ele escreve muitas matérias interessantíssimas que realmente vão trazer para você conteúdo desse mundo que a gente precisa entender. E a primeira que eu queria comentar aqui é sobre isso, ó. A verdadeira emergência não é climática, é de consciência, que tem tudo a ver, na verdade, com o programa de hoje. O nosso objetivo aqui. Precisamos ter a consciência da necessidade desse assunto. Exato. Muito se fala, quando a gente ouve esse tema de meio ambiente, muitos mostram aquelas imagens das cidades debaixo d'água, das questões todas que estão acontecendo com o planeta, que realmente está acontecendo, nós realmente estamos vivendo num momento de emergência climática, isso realmente é sério, realmente existe. Mas a gente tem que pensar assim, o que há por trás dessa consequência? Existe os nossos hábitos. Existe a forma como a gente encara a natureza, a forma como a gente encara o nosso próprio planeta. Então, o Ailton Krenak, né, que, poxa, uma referência, né, ele tem umas falas muito provocativas e uma delas que ele diz assim, né, fala, enquanto a gente continuar tratando o planeta como recurso, nós nunca vamos tratar como parentes, né? E nós precisamos entender que a água, que a árvore, a montanha, ela faz parte de nós. As águas correm nos rios da terra, assim como o sangue corre nas nossas veias. Inclusive é exatamente igual. Se você olha a foz de um rio, se olha as nossas veias, é igual. Se você olha as árvores e os nossos brônquios pulmonares, é igual. Então existe essa similaridade entre a vida do externo e a vida do interno. Enquanto a gente não perceber que a natureza somos nós mesmos, a gente sempre vai reproduzir insustentabilidade e impacto. Então, por isso que eu disse que a verdadeira emergência não é a climática, ela é só uma consequência da grave falha de consciência que a gente tem perante o planeta. A gente mostra mais um pouquinho da coluna aqui da Bandvale, bandvale.com, do Fabiano, e aqui ele traz um outro assunto. Vamos explicar primeiramente, né, o que é sustentabilidade, e também existe uma sigla bem conhecida nesse assunto, que é a ESG. Perfeito. Vamos lá. Sustentabilidade é o que há de mais clássico no entendimento desse tema. Isso nasceu na década de 80 pela ONU, onde ele trouxe as dimensões da sustentabilidade. A base conceitual da sustentabilidade é assim: nós vamos utilizar os recursos naturais, aí novamente entrando nesse termo que está equivocado, mas vamos usar ele, que ele é utilizado. Nós vamos utilizar os recursos naturais de modo a não prejudicar as futuras gerações. Então nós vamos garantir que os nossos filhos vão ter o mesmo planeta com os recursos, água,
que nós tivemos. E aí a pergunta, você está nos ouvindo, é assim, né? Não é. Então os nossos filhos, nossos netos já vão herdar um planeta completamente diferente do que os nossos avós e pais viveram. Então não está sendo sustentável. A sustentabilidade, ele tem 3 tripés que dizem, que é a dimensão social, que engloba os seres humanos, a ação ambiental, que engloba a natureza, e a ação econômica, que engloba essa questão de, poxa, eu tenho que também ter viabilidade econômica para isso, porque senão eu não consigo realizar essas ações, né? Então, essa sustentabilidade. Então, garantir que as futuras gerações tenham e essa dimensão econômica, social e ambiental. Já o ESG foi uma coisa mais nova, que surgiu pela primeira vez no relatório da ONU em 2005, onde ele estudou que as empresas que se preocupavam com a questão ambiental, social e de governança tinham mais retorno financeiro e mais lucratividade. E aí veio então essa questão do ESG, que significa, é uma sigla em inglês, que o E significa environment, que é um negócio que quase dobra a língua, né? Vou falar, então, environment, que é meio ambiente, social, que é social, e governance, que é governança. Então, é ambiental, social e governança. E ela está relacionada mais com empresas. A gente viu isso muito na pandemia crescendo, porque surgiu essa consciência do tipo, nós não podemos ter empresas que fiquem só lucrando e não cuidem do planeta. Então, como a gente faz as empresas se preocuparem? E aí veio o ESG. Então, hoje empresas do mundo inteiro estão olhando mais para isso, como nós olhamos o ambiental, a água que a gente usa, a energia que a gente usa, os recursos naturais, as emissões de gases, como que a gente olha o social, a comunidade do entorno, saúde mental, benefícios para os funcionários, toda essa parte, e a parte de governança, né? Compliance, como que a gente cuida da empresa, transparência. Então, esses elementos, eles se convergem no ESG, né? Que legal, né, gente? Olha, não esqueça de participar com a gente, mandando perguntinha ou comentário sobre o assunto, com o hashtag falando nisso para participar do sorteio. E a gente ama esse contato com vocês. A gente já coloca nesse primeiro bloco, então, uma participação até para valorizar a sua companhia, que para a gente é tão importante. Vamos colocar, então, na tela, por favor? Qual que é a primeira participação da Larissa? Ela diz que sim. Aqui separamos o reciclável, porém na rua de casa não passa mais o caminhão para a coleta, somente do orgânico comum. Eu acho legal, Larissa, você mandar a informação para a gente, porque o nosso jornalismo pode entrar em contato com a prefeitura. Em Jacareí. Em Jacareí. Para cobrar, então, a prefeitura e entender essa posição deles. Porque, como a Águida falou, tem que ter a parte deles também. Cada um faz a sua. Você está fazendo a sua. Mas se a prefeitura não engajar, aí nada de vale também, tá? Que nem a Larissa, manda pra gente participação com o hashtag falando nisso. No próximo bloco a gente já vem com a sua perguntinha. Aqui no estúdio, então, a nossa conversa, a gente segue falando sobre o meio ambiente. Você pode responder uma pergunta da enquete que a gente fez para saber como você faz com o seu lixo. Na tela, por favor. Hashtag sim, hashtag não. Você separa o lixo aí na sua casa? Você pode colocar, então, a sua opinião pelo nosso WhatsApp, 99716 7989. No próximo bloco, a gente já dá uma olhada em como está essa enquete. O meu é hashtag sim. Eu separo e ainda bem que onde eu moro, a coleta passa certinho, seletivo. Um assunto importante que a gente faz o convite para você tirar foto do seu lixo limpo. Vou chamar de lixo limpo aqui, tá bom? Que é como a gente chama em casa. Lixo seco, né? Tem gente que fala assim também. Eu chamo de lixo limpo lá em casa. Então, pega esse lixinho limpo, tira uma foto e manda pra gente com o hashtag falando nisso. Você concorre a um par de convites, tá bom? Pro Cinemark. É um incentivo, na verdade, né? Para você, junto com a gente, pensar no meio ambiente. No estúdio, a gente está recebendo aqui ele que é mestre em biodiversidade e sustentabilidade, o Fabiano Porto, respondendo perguntinhas do dia a dia e também perguntas a gente gravou direto do Açaí Colinas com o Gustavo Bossolani. Vamos lá. Aqui com a Valquíria no Açaí Colinas, Valquíria diz para mim, para você, quais as principais atitudes que as pessoas podem fazer para melhorar o nosso meio ambiente? Então, tentar controlar a parte do lixo, acho que isso no Brasil começou, mas ainda é muito difícil, né? Eu mesmo sou uma pessoa que eu tento, mas eu acho que eu nem faço tão correto. Mas também eu acho que a gente não pode ficar maluco com isso, eu acho que a gente tem que controlar, mas sem ser chato. Porque eu acho que hoje em dia as pessoas começam a ficar tão focadas em tanta coisa que acabam sendo chatas em um controle que infelizmente não, né, é difícil. Vamos entender no estúdio então na prática, no dia a dia. Quais são as principais dicas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar o meio ambiente? Muito bacana, pergunta muito legal para todo mundo que quer tangibilizar, né? O que a gente faz no dia a dia. Então,
vamos refletir assim, no nosso dia a dia a gente tem que se vestir, a gente tem que se transportar, a gente tem que se alimentar e a gente gera resíduos com isso, né? Cada etapa dessa da nossa vida, a gente pode ter atitudes que tornam a nossa vida mais sustentável. Então, desde a roupa que nós escolhemos para comprar, a gente tem que questionar se aquela roupinha que você paga R$19, ela nova, se no final das contas não está explorando alguém que está tendo que trabalhar quase análogo à escravidão. Isso acontece muito, a gente tem visto muito isso. Isso também é sustentabilidade, lembra que a gente falou a dimensão social da sustentabilidade? Na parte do transporte, se eu posso, por exemplo, colocar um combustível que não é a gasolina, então tem o etanol, também é uma forma de redução. Se eu posso usar o transporte público, se eu tenho condições, de repente, de ter um carro elétrico, né, que a gente sabe que ainda é muito caro. Só que a grande questão entra na parte do consumo e da geração de resíduos, né? Isso talvez seja uma das formas mais simples que a gente possa e mais efetivas de atuar, que é, eu estou gerando o meu resíduo. Meu resíduo pode ser o úmido, que é aquele orgânico, ou o seco, que é o que você chamou do limpo, né? Que muita gente ainda joga sujo, né? Que é mesmo cheio de comida. Isso vai parar na mão de associações de catadores, de recicladores de lixo, e aquele resto de comida vai acabar na mão das pessoas. Se você joga um lixo orgânico no reciclável, aquilo vai cair na mão das pessoas reais, mães de família, pais de famílias que estão lá lidando com um monte de papel higiênico que você jogou no meio do reciclável. Infelizmente isso acontece muito. Então, separar o lixo é talvez a coisa mais básica, mais essencial que a gente pode fazer. A gente estava até brincando aqui que isso já é um hábito na vida, né? E eu não consigo jogar uma coxinha de frango no meio de uma latinha. Sabe, assim, não dá, isso são hábitos que a gente tem que ajudar nas festas das nossas famílias. Eu sempre fui o que chegou na festa e falou, pô, mas cadê aqui a lixeirinha de reciclável? Eu sempre ia lá e levava uma lixeirinha do lado. Então, isso é muito importante, a gente separar o lixo é fundamental, porque a gente está evitando uma coisa contaminante, evitando de pressionar os aterros sanitários e ainda gerando renda para as pessoas, né? Porque isso vai depois para a reciclagem. Vamos então às participações e falando sobre reciclagem, a Sueli, que é de Tremembé, deixou ali o recadinho dela e até uma foto. Valeu, viu, Sueli? Você pode fazer assim também, você que está vendo o programa. E ela escreveu o seguinte: esse é o de plástico. A Prefeitura de Tremembé, onde moro, não tem coleta seletiva. Nossa. Os catadores não passam mais, desde que mudaram o horário do lixeiro para noite. Então, levo na usina de reciclagem, ou seja, ela já está fazendo a parte dela 2 vezes. É verdade. Separando o lixo e levando no local correto, já que, segundo a Sueli, lá em Tremembé, não está tendo aí a coleta seletiva. Voltando para cá, e hoje falando sobre meio ambiente, você pode responder a pergunta da nossa enquete. Será que já vai dar para ver a parcial da pergunta de hoje? Você pode respondê-la pelo WhatsApp, 997 16 7989. Você separa o lixo aí na sua casa, reciclado, do lixo orgânico? Vamos lá ver? Olha que legal, 92%, quase 93%, dizendo que sim, uma minoria dizendo que não, mas é aquela história, né? Nos 2 primeiros depoimentos que a gente já compartilhou aqui, as pessoas fazem a separação, o problema é o destino, que não está chegando onde deve chegar. Só não vai deixar de fazer por causa disso, seletiva. viu, gente? Porque você já está fazendo certo e a gente parabeniza muito você, tá bom? Aqui no estúdio a gente está recebendo o mestre em Biodiversidade e Sustentabilidade, o Fabiano Porto. Manda sua perguntinha, a gente já entra nesse bloco com a sua participação, com o hashtag Falando Nisso, para concorrer um par de convites para o Cinemark, tá bom? Você concorre no próximo bloco, já no final do programa. A gente vai conversar agora direto com o Açaí, com o Gustavo Bussolani, com uma perguntinha que tem a ver com essa enquete também. Aqui com a Ana Cláudia no Açaí Colinas para perguntar para ela, Ana Cláudia, você separa na sua casa o seu lixo? Sim, eu faço a separação, coloco em sacos diferentes, né? E daí é por conta lá do carro do lixo que ele passa e já leva tudo, mas não tem essa coleta assim seletiva de caminhões diferentes. Entendi. Vamos entender então qual que é o correto. A gente tem que separar em reciclável, orgânico, o que a gente consegue fazer dentro da nossa casa? Perfeito. Bom, o importante é que a gente tem essa percepção assim do que é uma coisa fácil para a gente entender, é o lixo úmido e o lixo seco, né? Tudo que é úmido, ou seja, resto de alimento, carnes,
tudo que veio ali de alguma forma da cozinha ou da alimentação, ele é considerado o resíduo orgânico, né? E tudo que vem de embalagens, alumínio, outros objetos que a gente utiliza, vai para o reciclável. Mas isso prega peças também, né? Porque nós temos vários tipos de materiais no dia a dia, tipo a esponja, por exemplo, para lavar a louça, que ela não é reciclável, né? Então, infelizmente, ela muitas vezes acaba onde? No mesmo local do lixo orgânico, nos aterros sanitários. E, em alguns casos, no Brasil, a gente ainda tem o lixão, né? Que é aquele lixão a céu aberto, que já deveria ter acabado, mas a gente ainda tem no país. Então, alguns desses elementos, eles não podem ser recicláveis, como aquele espelho de tomada, né? Que a gente vai até mostrar aqui também, ele não é reciclável. Então, tem alguns elementos no nosso dia a dia que, mesmo que seja seco, mesmo que você olhe e fale, nossa, parece que isso é reciclável, ele não é. Mas você pode continuar jogando ele no lixo reciclável, porque isso vai para as cooperativas, onde tem umas esteiras, assim, onde eles fazem essa separação. Então, eles vão fazer a destinação correta desses materiais. Bom, agora a gente vai a mais participações. Pode colocar na tela a participação da Rose e você pode fazer como a Rose, deixar o seu depoimento. Dá para colocar também hashtag falando nisso, porque a gente vai sortear um par de convites para o cinema, tá bom? Aí ela colocou o seguinte, sim, estão acabando com o nosso planeta por causa da ganância, por dinheiro, camada de ozônio aos poucos se desfazendo com a queima de combustível fóssil. A Rose mandou a opinião dela. Ela é de Pindamonhangaba. Obrigado, Rose. Um beijo para você e todo mundo de Pinda. Olha só a fotinho que a gente está pedindo para vocês. Na minha casa é separado, o orgânico do reciclado. O Ulisses mandou para gente. Obrigado, viu, Ulisses? Valeu mesmo. Mais participações? Carlão, de São José. Realmente, a flatulência dos gados contribui com o efeito estufa? Se sim, como resolver? Isso é verdade ou é mito? Gente, flatulência é pum, tá bom? Soltou pum. O mais incrível que seja é que sim, tem sim um fundamento científico por trás disso, porque o que acontece? O pum, digamos, do gado, ele solta um composto que é muito pior do que o gás carbônico que sai nos carros, que é o metano. O gás metano, ele é mais de 10 vezes pior do que cada molécula de CO2, que seria o que sai do escapamento do carro da maioria das indústrias, né? E quando tem o desmatamento também, aquela árvore cai e aquele carbono que estava no caule da árvore, por isso que a gente fala que a árvore absorve carbono, que a gente fala crédito de carbono, por quê? Porque conforme a árvore cresce, o que a árvore cresce? Ela, na verdade, ela está pegando o carbono do ar e colocando no seu tronco, colocando na sua estrutura. Então, ela está armazenando o carbono no seu tronco. Quando ela cai, ela se decompõe e aquilo vai para a atmosfera. Por isso que o Brasil, uma das maiores fontes de emissão de gás de efeito estufa é do desmatamento, que é aquela coisa caída ali. Inclusive, uma das colunas para a Band eu falei, por exemplo, do uso do correntão, né? Que você passa com 2 tratores derrubando a floresta em alta velocidade. Isso gera uma grande emissão de carbono. A flatulência do gado, por que ela é um certo problema? Porque a gente tem muito gado. Então é muito gado. Então você vai juntando um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, ao longo de uma semana, de um mês, de um ano, é muito gás metano. Lembrando também que esse aumento de gado, gente, no nosso país é porque a gente quer comer muita carne, a gente quer beber muito leite. Então toda essa questão, como você já falou, de sustentabilidade, envolve os nossos hábitos também, que a gente precisa questionar, tá bom? Olha que interessante, no Google a gente procurou saber o que as pessoas mais pesquisam daquilo que é reciclável ou não. Então na tela, por favor, a gente fez até uma listinha aqui, é reciclável, e tem aqui, ó, isopor, vidro, para facilitar para você em casa rapidamente, a gente vai trazer para vocês, então, aquilo que é e não é. Vou voltar aqui, pode voltar aqui para mim, por favor, que não está aqui na pasta que eu queria mostrar para vocês. Aí eu mostro agora, então, para vocês também participarem. Mas muita coisa que a gente acha que é, não é, que nem os plásticos, olha só. Os plásticos recicláveis, garrafa, embalagem PET, sacolas, brinquedos, tampas. E aí os não recicláveis, a esponja, como você falou, o isopor. Vamos falar do isopor, que é algo que a gente usa bastante. O que a gente faz com o isopor, Fabiano? Certo, o isopor é um caso bem interessante. Olha só, ele até é reciclável, mas ele não é reciclado. Daí você fala, mas como assim? O que está acontecendo? É porque por trás, lembra que a gente falou da sustentabilidade, tem uma questão econômica? O que acontece é que o isopor ele é tão barato para ser produzido que não vale a pena economicamente reciclar ele.
Então, infelizmente, aqueles monte de embalagem, de marmita que a gente deve produzir, fica pensando no Brasil, quantas marmitas de isopor todos os dias a gente não deve receber. Isso até poderia ser reciclável, mas ele não é reciclado, porque é muito mais barato você comprar um novo do que você descontaminar e reciclar tudo. Então, essa complexidade dos resíduos, né? E é por isso que eu, pessoalmente, sempre digo, o problema não está no canudinho plástico, no copo de plástico. O problema está nos materiais que são feitos essas questões. Nós já temos, né, ali no Instituto de Regeneração Global, a gente tem a Biblioteca de Soluções, a gente tem várias iniciativas de plástico que se dissolve, plástico que realmente ele se torna inerte no meio. Então, o problema não é necessariamente o uso do canudinho e do copo, é a gente pressionar políticas públicas e indústrias que produzam com material mais sustentável de fato. Então, essa que é a complexidade dos resíduos também. Daqui a pouquinho você vai poder participar mais com a gente, colocando hashtag falando nisso, deixando seu depoimento, deixando sua pergunta também. O Fabiano está aqui para ajudar a esclarecer as dúvidas sobre as questões do meio ambiente, tá bom? No próximo bloco. Vamos mostrar a sua participação aqui no Falando Nisso, hoje com um tema importantíssimo. A gente está falando sobre a Semana de Meio Ambiente e o nosso convidado é o Fabiano Porto, que é mestre em Biodiversidade e Sustentabilidade. Na tela, para a gente dar sequência à nossa conversa, falando sobre o que é reciclado e o que não é reciclado. A gente está mostrando aqui algumas coisas que são recicladas. Opa, colocaram as perguntas? E aí, produção, vamos decidir? Vamos para os recicláveis e não recicláveis? Ou vamos mostrar as perguntas? Isso. Vamos lá, então. Olha só, recicláveis, jornal, revista, rascunho, caixas, sulfite e cartolina. Eu queria colocar aqui um item que não está e que às vezes a gente esquece, a questão do óleo. O óleo de cozinha também pode ser reaproveitado, né, Fabiana? Sim. Por sinal, o óleo é uma das coisas que mais destrói o meio ambiente. Então, a gente tem sim que separar num potinho e depois destinar. Perfeito. Deixa eu passar aqui para frente, para colocando os outros aqui. Então, o plástico a gente viu. Os vidros. Olha que interessante. Recicláveis. Garrafas, potes, frascos, cacos. Espelhos, gente, entra no não reciclável. Quando eu vi, eu fiquei chocado. Inclusive, lâmpadas e cerâmicas também. O importante é a gente trazer a palavra reutilizar aqui, né, Fabiano? Isso, exato. Dá para muitas coisas, para cerâmica, por exemplo, você pode reintroduzir no processo artesanal, de alguma forma, produzir um ladrilho, alguma coisa assim, né? E agora a gente vai para a família dos metais. Na tela, por favor, o que não é reciclável, gente. Tá aí, ó, grampos, clipes, inseticidas, aquele frasco, né, que acaba ficando ali, esponja de aço e também um verniz. Do outro lado, a gente tem os recicláveis. Interessante a gente falar da esponja de aço que a gente usa tanto, né, Demais, gente? Ficar acumulando isso quanto tempo, né? E aqui trazendo outros diversos, né? Aí aqui a gente tem o óleo de cozinha, como a Agda comentou aqui com a gente, que é importante a gente lembrar que é reciclável, tem que guardar esse óleo, tá, gente? E o não reciclável, pilhas, seringas, absorventes. Fala da pilha, que muitas vezes a pessoa pensa assim, é tão pequenininha, posso jogar em qualquer lixo. Isso é muito arriscado, né? Muito absurdo, e especialmente também os equipamentos eletrônicos, né, que entra junto nesse contexto. Pilha libera metal pesado, destrói realmente o meio ambiente de outras formas. Então, tudo que é eletrônico, tudo que é bateria, você tem que separar e levar para pontos especiais. Aqui na cidade de São José, em várias cidades do Vale, a gente tem os PEVs, né? Os pontos de entrega voluntários. Então, pode ser um bom lugar. Nossa, e tem muitos, na cidade toda. Só você procurar ali no seu bairro, que com certeza você vai exatamente no local correto, né? Para poder fazer o descarte. Vamos às participações? Na tela, por favor, quem mandou uma foto também foi a Rosilene. Que legal, Rosilene. Boa tarde, amigos. Aqui é o plástico. Que chique. Ah lá, separando, né, o que é reciclado. Parabéns. Obrigada, Vamos tentar ver o máximo possível. Aqui em casa reciclamos tudo, até óleo de cozinha. Márcia, parabéns e obrigado pela participação. Vamos então ver a foto que a Tânia mandou de São José. Mora em condomínio há 3 anos e aqui é a regra descer os lixos separados para lixeira. Que legal. Porém, esse hábito eu já tenho desde sempre. Infelizmente, aqui no condomínio tem moradores que não cumprem as regras da separação do lixo. Infelizmente. O importante é que você está fazendo a sua parte, dormindo
tranquila. Parabéns, Tânia. Um beijo para você. Olha só a Edna aqui de São José. Sim, eu separo. Parabéns, Edna. A gente fica feliz com isso, viu? Vamos a mais participações. Sueli, sim, eu separo. Eu colocava para as pessoas que precisavam, mas parei porque tem gente que espalha pela rua. Tira a oportunidade de quem pega a reciclagem para vender. É, porque tem gente que faz isso mesmo, né? O importante é você saber o horário certinho que passa, então, o caminhão. E se tiver alguém de confiança para ajudar, ajuda sim, viu, Sueli? Obrigado pela participação. A Selma também. Eu separo, porém, aqui no meu bairro não passa mais coleta seletiva. Manda o bairro pra gente colocar pro nosso jornalismo, tá bom? Fabiano, muito obrigado por vir ao programa. Muita participação, muita gente participando, a gente fica muito feliz. É um assunto necessário, volte mais vezes, meu amigo. Muito obrigado, agradeço pelo convite, parabéns pelo programa. E a todos que estão em casa, agradeço também pela presença. Pode voltar, com certeza, a gente adorou a sua participação. Obrigado. E agora a gente aproveita para dar aquele presente legal que a gente gosta de presentear você que está aqui assistindo Falando Nisso, um par de convites para o Cinemark, vai para a Lia. Parabéns, viu, querida? Já já a gente entra em contato com você pelo WhatsApp mesmo. Perfeito. Amanhã a gente tem um assunto interessante no programa e necessário, na verdade, que a gente sempre traz aqui. Vamos assistir. Olá, sou Ricardo Macoto, paisagista e construtor de piscinas naturais. No dia 4 de junho, estarei no programa Falando Nisso, da TV Band, conversando com vocês sobre paisagismo e tudo que envolve esse universo. Até lá! Gente, vai ser um programa muito legal. A gente já está vibrando aqui porque é algo diferente que a gente gosta de trazer sempre para você, viu? Um beijo no seu coração. Como cuidar das plantas em casa. Vai ser muito legal. Já manda a foto da planta que a gente mostra. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.